A luta pela comunicação no Brasil ainda não chegou ao grande público, justamente por causa do boicote, dos chamados mass media, que são os meios de comunicação tradicional, os meios privados de comunicação. Nós hoje trazemos para entrevistar no programa cafenapolitica.com.br da TV Cidade Livre de Brasília, o professor da Universidade de Brasília, pesquisador Vinícius Lima. Vinícius Lima é um velho baluarte dessa luta pelas comunicações e tem alguns trabalhos já publicados. E entre esses trabalhos a gente vai destacar pelo menos dois hoje, que é este livro aqui, que ele vai lançar agora dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto, lá no Carpe Diem, na 103 Sul, aqui em Brasília. Bom, nesse livro, Política de Comunicações, um balanço dos governos Lula de 2003 a 2010, Vinícius reúne vários artigos e vários ensaios e análises que ele, ao longo desse período, ele publicou em alguns órgãos da imprensa nacional. E ele vai aproveitar a oportunidade para também lançar a segunda edição deste livro aqui, que é um clássico já na nossa política de comunicação, Liberdade de Expressão versus Liberdade de Imprensa. Então, Vinícius, antes de mais nada, nós vamos perguntar a você, fazer aquela clássica indagação: por que a comunicação não está andando no Brasil enquanto anda nos outros países latino-americanos? Eu não falo nos outros países da Europa, nos grandes países, porque lá a realidade é outra, e aqui, mas está avançando, a gente vê em países como a Argentina, como a Venezuela, como o Equador, que estão trazendo ao público grandes reformas nesta área e onde a liberdade de expressão realmente se concretiza. Pois é, Leite, essa é uma questão fundamental, e é uma questão que não é fácil de responder porque as razões verdadeiras pelas quais nós não conseguimos, como país, avançar no sentido da democratização dessa área, muitas vezes são incompreensíveis. Na verdade, eu vou pegar um exemplo. Esse ano de 2012, fazem 50 anos, quer dizer, chegamos ao cinquentenário da lei que regula o rádio e a televisão no Brasil, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é de 27 de agosto de 1962. Você veja só quanta coisa aconteceu nos últimos 50 anos do ponto de vista, não só as mudanças sociais, a sociedade evidentemente é outra, mas as mudanças que aconteceram do ponto de vista tecnológico em relação ao rádio e à televisão. Em 62 a televisão era em preto e branco, o videotape estava no auge. Hoje essas coisas nem existem mais. Existem fax. Existem gerações. Era o telex. Era antes. Era antes do telex, era o teletipo. Existem gerações e gerações de brasileiros que nem se lembram desse período. No entanto, a legislação básica que constitui a espinha dorsal da regulação para o rádio e para a televisão no Brasil continua sendo aquele código lá de 1962. Por quê? A única explicação que pode ser dada é que os grupos empresariais privados, que aliás foram os mesmos grupos empresariais privados da radiodifusão, que no Brasil, por uma peculiaridade brasileira, não são só de radiodifusão, porque os grandes grupos de mídia eles são de radiodifusão e de mídia impressa também, porque não há... Aí nós já começamos uma parte do problema, porque não há nenhum controle da propriedade cruzada dos meios. Depois eu posso falar o que é isso. Mas, enfim, aqueles mesmos grupos que lá em 1962 lutaram pela aprovação daquela lei, que é a que prevalece até hoje,
que derrubaram no Congresso Nacional 52 vetos do presidente da República, então João Goulart, são basicamente os mesmos grupos que continuam sendo os atores dominantes na interferência da formulação das políticas públicas para a área no Brasil até hoje. Então, e com um fato interessante e importantíssimo, que esses grupos são muito bem, historicamente, são muito bem representados no Congresso Nacional, estão muito bem representados no Congresso Nacional. Então é muito difícil no Brasil que haja avanços na legislação se a gente entender avanços como qualquer legislação que contrarie eventuais interesses desses grupos. Então por isso não conseguimos avançar. Agora é mais surpreendente ainda porque os governos que têm sido eleitos ao longo desse tempo, sobretudo os últimos governos, apesar de terem uma legitimidade do voto majoritário da população brasileira, optaram por não enfrentar esses grupos, no sentido da ampliação, da universalização da liberdade de expressão no Brasil. Você sabe que a razão da minha pergunta é o fato de o governo Lula, né, que fez uma grande política externa independente, agressiva, inclusive, né, ele praticamente revolucionou, transformou toda uma visão e uma realidade que tínhamos antes, que era aquela de atrelamento automático aos Estados Unidos, que o presidente Menem, o peronista lá, meio de Araque, lá da Argentina, chamava de relações carnais, né? Ele queria relações carnais, não era mais nem atrelamento automático. Pois é. Então, aqui nesse seu livro, você não cita muito, né, essa situação do Lula, um governo popular, democrático, mas não pôde enfrentar esse grande, como é que a gente diz, obstáculo, né, empresarial, às vezes geopolítico, né, porque isso vem de fora, não é daqui. E eu pergunto a você, você tem ideia de por que isso aconteceu no governo Lula? Ele não pôde entrar nesse esquema justamente por causa desses obstáculos que ele não conseguiu transpor? Pois é, uma coisa interessante do governo Lula é que houve várias tentativas de avanço que não prosseguiram, né? Aí no livro eu lembro algumas delas, né? Posso lembrar aqui rapidamente para o nosso telespectador, por exemplo, houve uma tentativa de transformar a agência que regula a atividade audiovisual, que é a Ancine, que existe até hoje, em Ancinave, que teria poderes mais amplos de regular a área, de apoiar a produção independente, de definir cotas para produção nacional, etc. Isso foi barrado antes mesmo que um projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional, quer dizer, perfeitamente dentro das normas do Estado de Direito, se concretizasse. Houve um vazamento, né, um jornalista vazou um anteprojeto que estava circulando no Ministério da Cultura e houve uma reação feroz, né, de interesses que se sentiam contrariados, sobretudo dos grandes grupos, esses mesmos grandes grupos, e essa ideia, essa perspectiva não vingou. Houve vários casos, alguns... Houve também uma campanha de quase linchamento do secretário de Comunicação, Franklin Martins, porque estava tentando, de alguma maneira, né, sair do buraco, daquele buraco, aquele escuro, né, da informação, da comunicação no Brasil. E eu lembro que o Franklin Martins chegou a convocar aquela Conferência Nacional de Comunicação, que foi até um certo marco, né, na história das comunicações brasileiras, porque apresentou uma série de sugestões, inclusive aquele velho controle social da mídia, que não tem nada a ver com censura. Pois é, aí tem o seguinte, você tocou essa sua questão, toca em vários pontos. O primeiro deles é que eu trato também na parte final do livro, no governo Lula, houve divergências internas sérias dentro do próprio governo em relação a essa área, né? O Franklin Martins era o secretário da SECOM, da Secretaria de Comunicação, mas o ministro das Comunicações era o Hélio Costa, né?
O ministro da Cultura foi o Gilberto Gil, depois foi o Juca, eu me esqueci o sobrenome dele aqui agora, mas o Juca lá da Bahia, que era um homem da confiança, era também lá da Bahia. Então, houve um conflito de visões e de iniciativas na área que tem muito a ver com essa divergência que existia dentro do próprio governo Lula e, mais ainda, na própria presidência da República tinha alguém ligado diretamente ao presidente Lula que cuidava da questão da inclusão digital. Então você tinha vários polos dentro do governo, cada um indo numa direção. Não havia uma política articulada para isso. O grande mérito, me parece, do secretário Franklin Martins, além de ter colaborado na articulação da realização da primeira Conferência Nacional de Comunicação, que aconteceu em dezembro de 2009, no final do governo Lula, o secretário de Comunicação foi talvez uma das pessoas chaves para a realização dessa conferência, mas além disso, o secretário Franklin Martins produziu ao final do governo Lula um anteprojeto do que deveria ser uma lei geral de comunicação eletrônica de massa, o famoso marco regulatório da comunicação, que é uma reivindicação, que é uma omissão, tem sido uma omissão dos governos brasileiros já há décadas, e que no final do governo Lula o presidente da República assinou um terceiro decreto constituindo uma comissão para poder fazer esse anteprojeto. Todas as informações são de que esse anteprojeto foi, de fato, produzido no final do governo Lula sob a coordenação do ministro Franklin. Isso foi passado para o atual ministro Paulo Bernardo e nunca foi dado à luz, quer dizer, não houve consulta pública, não há nada sobre isso, na verdade. Então, não conseguimos avançar. Foi para a velha gaveta, né? Foi engavetado, ao que parece. Mas se tudo isso, como diz a Bíblia, né? Tudo tem sua hora àqueles que vivem debaixo do sol, não é isso? Bom, você mas de qualquer maneira... Eclesiastes. Então, de qualquer maneira, o Vinícius, é importante que o telespectador e o internauta tome conhecimento da razão dessa luta sua e nossa e de grande parte, né, das pessoas que trabalham, militam na área de comunicação, da democratização, né? Por que a democratização? Porque hoje as pessoas só recebem aquilo feito, aquilo pronto, que é encaixado na sua cabeça, né? Você, telespectador, você não tem o direito de opinar, você não tem... Agora não, na internet já é outra coisa, é uma espécie de válvula de escape, porque você pode interagir, né? Inclusive com o próprio autor de um artigo, ou o locutor, ou apresentador de um programa. Mas, atualmente, você só recebe, quer dizer, você só é elemento passivo daquilo, né? Então, é essa a importância da democratização das comunicações. Porque também tem o seguinte, essas grandes empresas, essas transnacionais que assumiram, né, o controle dos telefones, dos celulares, da própria internet, da energia, elas são grandes anunciantes de televisão, de rádio e de jornal, e por isso ninguém pode falar mal delas, né? Eu até me surpreendi quando o governo resolveu punir a TIM, a Claro e a Oi por problema dos serviços delas que realmente estavam lamentáveis, né? A gente não conseguia usar um telefone da TIM. Agora, quem tinha... Pergunta ao nobre telespectador ou internauta se ele tinha condições de botar uma nota no jornal ou na televisão contra a TIM, né? Essa, então, a importância que a gente gostaria de enfatizar para o assunto não parecer chato, né? Porque para muita gente, pô, esse cara só fala em comunicação, isso não sai do lugar, mas tem que sair, né? Bom, nós vamos partir agora para o segundo bloco e vamos justamente entrar no tema, né, da liberdade de expressão e liberdade de imprensa versus liberdade de imprensas, que o professor Vinícius Lima, vai esclarecer.